noite. Eu fiquei muito triste com o desfecho. É um jogador que eu tinha uma vontade muito grande de poder trabalhar com ele. E o meu contato com ele, os meus contatos, mas principalmente desde o primeiro contato, foram contatos de muita qualidade, de entendimento, de que a gente podia fazer alguma coisa muito boa juntos. E eu, de fato, fiquei muito triste e decepcionado com o desfecho, porque era uma coisa que eu esperava. Para mim era uma coisa, para mim naquele estágio que estava era uma impossibilidade. E do ponto de vista intramuros do CT, era uma coisa que estava praticamente para nós estava fechada, era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. É uma pena, acho que para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Eu acho que a gente podia fazer uma dupla muito interessante, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha. Infelizmente, não foi dessa vez. Meu sentimento, assim, de tristeza de não poder contar com ele, mas eu não vou falar que afetou para o jogo. Eu nem sei se o Memphis ia ter condições de jogar. É uma coisa que é muito além do jogo de hoje, transcende o jogo. Uma permanência para 2 anos, para uma construção que eu acreditava que ela ia render muitos frutos. Então, para o jogo de hoje, assim, a opção de não trocar foi porque o time estava jogando bem, a gente estava conseguindo se defender muito bem, e colocar um jogador frio, que nessas condições eu não via que podia ter um sítio de melhora, não era o que o jogo estava pedindo. Então eu resolvi manter a estrutura quase que o tempo todo sem fazer mexida. Diniz, aqui, Rafael Jacobucci do Portal No Timão. A informação que chegou até a gente, né, que vocês ficaram sabendo da não renovação com o Memphis a caminho de São Paulo até Rosário, né? O grupo de jogadores ficaram sabendo desta informação. Como foi trabalhar e blindar essa equipe durante esse período, durante essa condução, para ter uma entrega de uma decisão de Libertadores da forma que a equipe suportou hoje dentro de campo? Como foi esse trabalho para ti? Obrigado. Eu acho que todo mundo sentiu que estava aqui no departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, o Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui, além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Então, e todo mundo meio que estava esperando e certo que de repente até viria para a viagem. Então teve uma frustração, mas ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Os jogadores foram mais uma vez fora de série, como tem sido comigo, na imensa maioria dos jogos de entrega, de doação. E eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para poder ter uma entrega maior e conseguir nada terminou, mas conseguiu um bom resultado aqui. Eu não tenho notícias sobre isso, mas dependente de como fosse, ele pudesse vir, seria ótimo. Tá? Em relação ao Alan, eu ainda, para falar a verdade, não sei o que eu vou fazer no jogo de volta ainda. Tem algumas possibilidades e eu já estou pensando também no jogo de domingo, na realidade, que a gente tem um jogo difícil domingo contra o Cruzeiro. Eu estou pensando todas as coisas. Eu já terminou o jogo, acabei de falar no vestiário, não tenho uma definição, ainda não o que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians. Então, diferente do jogo do Inter, eu acho que para mim, você sabe que eu tenho, é que não foi um erro estratégico do Inter, a gente pecou no comportamento contra o Inter. Acho que a gente faltou aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter, que teve lá em Bragança, que teve hoje, uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem, e quando tirar a bola, acelerar bem o jogo. Então isso faltou, foi uma questão mais comportamental, não foi um erro estratégico, na minha opinião, lá em Porto Alegre. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Foi uma derrota muito sofrida que acabou nos custando a classificação da Copa do Brasil. E da torcida, a gente espera, a gente mais agradece do que espera. Quem veio aí hoje deu um show aqui também. A gente agradece já o que aconteceu hoje, a gente agradece o que eles têm feito pela equipe. E eu tenho certeza que eles vão nos motivar do começo até o final do jogo lá na quinta-feira.